essas questões de protesto, logo também da eleição, os grupos que hoje fazem parte daquele grito que eu disse que sempre no 7 de setembro pintam as mãos de vermelho e vão na frente da esplanada dos ministérios ou em Brasília protestar, fazerem atos de manifestação simplesmente, não baderna, eles fizeram isso aqui representando uma mulher, alguém da comunidade LGBTQIA+, um afrodescendente, pessoas que vêm do norte e nordeste do país, que infelizmente ainda sofrem muitos preconceitos, e um indígena, que também os índios acabam sendo povos excluídos e que passam por vários apagamentos de direitos, né? O que nós tínhamos medo naquela época, e hoje na verdade é muito triste eu falar sobre isso, enfim, é que os discursos que eram veiculados naquela época de ódio contra mulheres, contra homossexuais, discursos do tipo, se ele levar paulada, se ele apanhar, ele vira homem. E a gente já discutiu assim, que não é assim que funciona, as pessoas simplesmente são o que são, elas nascem e devem ser respeitadas. Falar esse tipo de coisa é um discurso de ódio. E isso foi reproduzido por várias vezes pelo nosso presidente. Além do que ele disse sobre povos, ele chegou a dizer que povos indígenas eram, entre muitas aspas, vagabundos. Ele chegou sendo que eles não estão inseridos dentro do capitalismo. Ele chegou a dizer que ia acabar com todas as terras de quilombolas indígenas, sendo que os povos originários daqui são os povos indígenas e não nós, né? E ele chegou a dizer outras coisas muito horríveis sobre povos afrodescendentes que já sofreram com a escravidão e ainda sofrem com preconceito racial e atos de racismo. A grande questão mais importante aqui é que o nosso medo era que não é que ele fizesse alguma coisa, mas que esses dizeres levantassem alguém a fazer alguma coisa. A pessoas que fossem contaminadas por esses discursos de ódio que eu vou mostrar a seguir. A grande questão com discursos de ódio, o que são discursos de ódio? São discursos que pregam a extinção de um determinado povo, que pregam desrespeito, que vão contra tudo que a gente está vendo desde o começo das nossas aulas sobre variação linguística, sobre variação étnica, sobre variação de gênero, que pregam a extinção do ser humano e que vão contra, inclusive, os direitos humanos internacionais. A grande questão é que veicular esse tipo de coisa e ser um político que diz isso, você acaba estimulando as pessoas a isso. Num dos vídeos, quando ele estava no Acre, o então presidenciável disse, vamos metralhar a petralhada, e fez com a câmera, como se a câmera fosse uma arma. Depois disso, a gente tem pessoas que foram mortas a facadas, e por que será que isso não é noticiado? Ele chegou a dizer em entrevistas coisas do tipo, o filho começa assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento. E nós já falamos aqui na aula que isso é um discurso de ódio porque ele está dizendo aqui que homossexuais devem apanhar. E ele chegou a dizer isso. Não, não devem. As pessoas devem ser respeitadas como elas são e da forma que elas são. Elas têm o direito de existir. É para isso que nós lutamos. Tudo que vá ao contrário do direito de existência e de livre expressão é um discurso de ódio. Inclusive isso aqui, não vou combater nem discriminar, mas se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater. Isso é um discurso do senhor Jair Bolsonaro em 2010. Um outro discurso, minoria tem que se calar, se curvar à maioria. Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Quando ela voltar da licença maternidade, vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou 5 meses em um ano. Não é bem assim, né? E os meses que ela ficou cuidando do bebê. Dentro da Câmara, quando era deputado, ele disse como homem, eu me recuso a repetir isso aqui. Mas ele disse, quando era deputado, isso aqui que eu tô frisando. Ele disse para ela também que não fazia isso com ela porque ela era feia. E nada aconteceu. Aqui a propriedade privada é sagrada, temos que tipificar como terroristas as ações desses marginais. Ele está se referindo a pessoas ao movimento sem terra. E que, na verdade, esse movimento sem terra se apropria de terras que não são utilizadas. Faz o que na lei se chama de uso capião.
E, na verdade, em vez de defender isso, ele simplesmente diz: invadiu, é chumbo. Discurso de ódio. Porque está pregando a extinção de alguém. Isso acabará com os milhões de dinheiro público financiando famosos sobre o falso argumento de incentivo. Foi quando ele tirou todos os incentivos da Lei Rouanet, que incentivava a cultura. Ele chegou a declarar que o erro da ditadura foi torturar e não matar, que o Pinochet deveria ter matado mais gente. Isso aqui tá noticiado, não sou eu que tô falando. Da próxima vez quero ver 200 pessoas armadas aqui dentro. E tem vídeos dele falando isso que eu vou postar agora. Mas antes de mostrar os vídeos, eu vou trazer uma mulher que fala sobre isso, uma mulher negra, como ela se sente a partir desses discursos de ódio que circularam por aí, não só pela boca do presidente, mas por algumas pessoas que tentaram simplesmente excluir as pessoas da sociedade. Para a escritora Cidinha da Silva, o atual governo tem autorizado a prática da violência com seu discurso de ódio e intolerância. Vamos de novo, para a escritora Cidinha, isso não é uma opinião minha, eu estou transmitindo para vocês um vídeo veiculado por um canal de televisão que estava falando sobre uma notícia. É um quadro terrível, né, que a gente tem vivenciado, que é um quadro de autorização para que essas práticas violentas todas, que já eram conhecidas da população negra, essas práticas hoje são legitimadas pelo governo federal, né? Isso é muito ruim para todas as pessoas, não só para aquelas que são alvo desse tipo de política, desse tipo de prática, mas para as pessoas como um todo, para as crianças que estão sendo formadas agora, que estão sendo educadas agora, que vivem, né, nesse clima de violência generalizada, de ódio, de permissão a que determinados grupos socio-raciais sejam torturados, sejam eliminados, né? As pessoas são mortas enquanto estão enchendo uma laje, como aconteceu recentemente com um pedreiro no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né, nas abordagens policiais nas periferias, as pessoas, as chacinas, né, enquanto as pessoas estão tomando uma cerveja, estão tomando um refrigerante, e essas coisas vão sendo naturalizadas por essa permissão, por essa licença que as pessoas que estão no governo federal hoje e também no governo de estados como o Rio de Janeiro, como São Paulo, né, a permissão que essas autoridades dão para esse tipo de prática, né? Isso é mais estranho porque só se começou a falar sobre discursos de ódio depois que o presidente foi eleito com discursos de ódio, como os que eu vou mostrar agora. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Gordofobia, tá? Aqui a gente já tem uma questão de ele usou o peso para tentar desmerecer a pessoa. Isso é uma questão estrutural, uma fala gordofóbica e que a gente deve se manifestar contra. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Redução de pessoa à procriação, isso também é muito problemático. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa. Gente, olha, desculpe, isso aqui é abominável, tá? Não tem condição. Você falar que uma pessoa... É como falar que uma pessoa que simplesmente tem o cabelo vermelho, ela tem que apanhar pra virar loira. Ou que uma pessoa que é loira do olho azul tem que apanhar pra se tornar afrodescendente. Ou que uma pessoa que é indígena tem que apanhar pra deixar de ser indígena.
Uma pessoa LGBTQIA+, simplesmente é LGBTQIA+. Ninguém se torna, não é falta de apanhar. E outra, é contra a lei você incentivar pais a agredirem os próprios filhos. Outro discurso de ódio. Eu não sei nem como comentar isso. De tão grave que é. Enfim. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, onde foi também? Foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Meu Deus. Bom, o que dizer disso aqui? O quinto eu dei uma fraquejada, veio uma mulher. Ou seja, ele considera que os homens são superiores, é isso? Então aqui a gente, além da gordofobia, do racismo, nós temos discursos de intolerância racial, intolerância sexual, e todos esses discursos são discursos de ódio. Todos esses discursos são marcados por um ódio, por um preconceito, por uma aversão a coisas que ele não conhece. E é contra tudo isso que a gente tem que lutar, sim. Mais um pouquinho, né, porque parece que ele não para. E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas. Atleta das Forças Armadas, da qual ele foi expulso. Ele esquece de dizer isso, que ele foi expulso da corporação que ele pertencia. Ele nunca se formou no tripulão das agulhas negras. Ele foi expulso de lá. Tanto que, estranhamente, o boletim dele está confiscado, não pode ser divulgado. Por que não pode ser divulgado? Ele confiscou, ele impediu que o boletim dele nas agulhas negras fosse divulgado. Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor. Olha, chamar ao vivo a imprensa de bundões não é muito diferente do que a Inquisição fazia de queimar pessoas em praça pública ou falar que só ela sabia quais eram os livros certos e os livros errados deveriam ser queimados junto com as pessoas como heresia ou manifestação de Satanás. Mais um discurso de intolerância dele, de ódio contra uma classe social específica, de novo LGBTQIA+. Eu não sei qual é a perseguição dele contra o nosso público, porque ele tem essa... Parece que inclusive uma questão de... É cíclico, ele vive reiterando isso. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Isso é um discurso ridículo de uma pessoa que não consegue fazer nada. A chanceler da Nova Zelândia jamais disse isso. Enquanto a Merkel, que é a presidente da Alemanha, estava dizendo, olha, eu me condoo por todos os mortos. Eu espero que nós façamos tudo que é possível para impedir que novas pessoas morram. Ele está falando, todo mundo morre todo ano, como se as pessoas que morreram não tivessem importância. Não tem importância porque não foi a família dele. A gente que perdeu pessoas o ano passado sabe o quanto dói. Por Covid ou por N outras coisas. Por violência, por... Pessoas que fazem parte dessa comunidade minoritária, mulheres, pessoas... que não são heterossexuais, pessoas que não são cristãs, índios, elas sofrem N preconceitos, isso mexe com o nosso psicológico. Não é à toa que toda essa classe é que mais comete suicídio. Porque ela sofre N violências todos os dias, e é muito difícil para alguém aguentar isso eternamente. Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio pra imprensa, ó. Prato cheio pra urubuzada que tá ali atrás ali. Duas coisas. De novo, ele menospreza a imprensa, chamando a imprensa de urubuzada. Porque assim, né? Então, quando
a gente tenta veicular uma verdade, na verdade a imprensa já não tem mais requisito. Então a imprensa, ela tem que ser vista negativamente para que as pessoas que estão veiculando discurso de ódio não sejam vistas como veiculadores de discurso de ódio. Porque aí as pessoas que vão reportar isso, elas são descreditadas. Além desse preconceito com a imprensa e com a liberdade de expressão, o que ele faz aqui, claramente, é, vamos usar o português, agora uma variedade informal, tirar o dele da reta. Pessoas morrem todo ano, mas elas não morrem todo ano por Covid. Eu mostrei o gráfico do Vietnã para vocês. Não é em todos os países que tem mais de 3 mil pessoas morrendo por dia. Por quê? Porque governantes fizeram alguma coisa. Segundo a doutora Desventura, houve um plano por trás dele não fazer nada. Não sou eu que estou falando isso, é ela. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Eu gostaria de ter lutado também. Eu adoraria a gente estar aqui falando para vocês que a gente realmente lutou contra a pandemia, que nós não estamos numa quarentena que teve o significado alterado de 40 dias para mais de um ano, por conta de inação do governo federal. Eu gostaria, mas não foi o que aconteceu. Mas o pior de todos é esse, em que ele não só incentiva as pessoas a não seguir os protocolos de segurança, sair de casa, como também ele diz o que ele diz mais pra frente. Vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Sim, nós temos que enfrentar os nossos problemas, como o governo enfrentou, não fazendo nada. Levando a população a ter medidas de ódio de umas contra as outras, de um povo contra o outro, de uma população minoritária contra a outra, e fazendo com que as pessoas não seguissem as regras de isolamento social. Desde o começo ele tem falado que para que vai fazer lockdown? Ele tem ido na contramão de países que a gente viu como o Vietnã, como a Nova Zelândia. E as consequências disso são só o aumento do número de mortes. Só quem perdeu alguém no ano passado ou esse ano sabe que uma morte, um luto não é mimimi. E que uma pessoa não é só mais um número. Porque ele está tratando pessoas como se elas fossem números. Quando a gente fala de discurso de ódio, ele é muito redutor. O discurso de ódio reduz as múltiplas coisas que a gente é, sobretudo para um número. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Se nós tivéssemos parado, tudo indica que hoje nós realmente tivéssemos parado, tudo indica que nós hoje estaríamos como o Vietnã, como a curva que eu mostrei ontem para vocês, e não como nós estamos hoje. Só gostaria de comentar uma última fala dele. Até quando vocês vão ficar chorando? É direito de cada ser vivo chorar enquanto ele ainda estiver de luto por uma perda. Porque isso é humanidade. Isso é além de qualquer coisa. Nós, primeiro do que alunos, antes de professores, antes de filhos, antes de qualquer coisa, nós somos humanos. Uma questão de humanidade é se solidarizar com perdas alheias. O que parece que não está acontecendo, mas deveria.